Olá, meus irmãos e irmãs, outra vez estamos aqui no nosso Santuário Diocesano Nossa Senhora dos Prazeres para falar sobre o 26º domingo do tempo comum. E neste final de semana nós somos convidados a perceber quais estão sendo as nossas respostas ao chamado de Deus. Veja, o Evangelho vai falar do pai que tinha 2 filhos. Chega para o primeiro e fala assim: vai trabalhar lá na nossa roça? Ah, eu não vou. Mas depois ele pensa e acaba indo. O outro, o pai, diz a mesma coisa. Ele já diz declaradamente: eu vou, mas ele não vai. Aí eu vou fazer a pergunta para você, meu irmão, minha irmã: qual das 2 pessoas, 2 filhos, fizeram a vontade do pai? Vocês vão parar um pouquinho e pensar assim: o que fez a vontade do pai, que foi? Eu digo para vocês que, na verdade, os 2 enganaram o coração do pai e magoaram a boa intenção que ele tinha. O pai tinha uma intenção que chamar os filhos e eles responderem prontamente: eu vou ou eu não vou, independente da resposta aqui. Mas o que faz a diferença qual é? A diferença que se faz é uma resposta que não nasce do coração. E nós vivemos ultimamente isso também. Às vezes nos chamam para tantas coisas e nós falamos que estamos cansados, falamos que não nos sentimos bem, que muita coisa deveria ser diferente. Mas por quê? Porque nós não conseguimos ainda dar uma resposta sincera a Deus. Não é só um chamado, quando fala o chamado de Deus, muita gente pensa: é para o padre, para o bispo, para o papa. Não, é um chamado para todo homem, toda mulher que se coloca diante de Deus com o coração generoso. E Jesus vai dizer a eles: olha, uma frase célebre: as prostitutas e os publicanos entrarão primeiro do que vocês no reino dos céus. Não é que ele está incentivando essa prática, mas porque estes reconhecem seus pecados, sabem dos seus erros, sabem das suas dificuldades, abrem o coração e acolhem a vontade de Deus. Acolhem o chamado de Jesus e a vida deles então passa a ser o quê? Uma vida de serviço. Reconhecem a fragilidade que eles têm, reconhecem o amor, sabem que precisam da misericórdia, sabem que precisam ser misericordiosos e nesse sentido eles se entregam a Deus. Diferente daquelas pessoas que se consideram aí os perfeitos, os puritanos, os santos, os imaculados. Irmãos, lembrem-se sempre de uma coisa: nós ainda caminhamos para a santidade. Por isso que a gente reza, por isso que a gente faz o pedido de perdão, por isso que é importante a caridade na vida cristã. É importante tudo isso, por quê? Porque nos colocam a serviço do outro. Agora, não adianta buscar a santidade se você não sabe servir, se você não sabe se colocar como filho de Deus, se você prefere muitas vezes a sua própria maneira de ser. Eu fico muitas vezes preocupado quando alguém chega e fala assim: eu estou num caminho de santidade. Ótimo, louvado seja Deus, parabéns. Mas e a caridade? E o amor ao próximo? E o pedido de perdão? E a generosidade? E o serviço? E o regaçar as mangas, se ajoelhar? Se nós não aprendemos isso, nós somos pessoas vaidosas. E achamos que a nossa oração é melhor do que a dos outros. E a oração, para ser sincera, deve nascer do quê? De um coração verdadeiro. É o que São Paulo vai nos falar na segunda leitura. Ele vai dizer sobre os perigos da vaidade. E principalmente quando as pessoas querem ocupar lugares diferentes. E ele fala: olha, considerem todos como superiores a você, para que evite em você a arrogância e a prepotência. E você também não domine as outras pessoas, mas possa de verdade se colocar a serviço. Veja na história da igreja, a igreja a vida inteira nunca valorizou, graças a Deus, nunca valorizou o arrogante, o prepotente, mas valorizou sempre aquele que sabe servir, aquele que sabe se colocar de joelhos, aquele que sabe reconhecer a sua pequenez, aquele que sabe de verdade não julgar,
os outros pela aparência. E a primeira leitura vai falar sobre isso, lá no livro de Ezequiel. Deus não olha a aparência como as pessoas, mas Deus olha o coração. Por isso é importante não julgar as pessoas segundo os nossos critérios. Aliás, não devemos julgar as pessoas de forma nenhuma, porque quando fazemos isso, ocupamos o lugar de Deus. E quem ocupa o lugar de Deus comete o pecado e se distancia dele. Por quê? Porque não precisa de ninguém. Tem uma frase até popular que eu gosto assim: quando alguém muito se eleva, ele já não precisa de crédito. Por quê? Porque ele basta a si mesmo. O cristão nunca basta a si mesmo. O cristão verdadeiro é aquele que tem que mostrar o serviço. Olha quantas vezes eu falei essa palavra: a generosidade, a alegria, por menor que seja o serviço. Talvez eu não sei cantar, mas Deus me ensinou a falar. Talvez eu também não saiba falar, mas eu sei bater palma. Eu sei elogiar. Eu sei limpar o chão. Eu sei partir com a caridade. E quanta caridade nasce num coração que aceita a vontade de Deus. Quanta caridade que nasce. E assim, irmãos e irmãs, a melhor forma então para nós vivermos este final de semana é: ouça o chamado de Deus, dê uma resposta, não seja vaidoso e não queira julgar as pessoas segundo os seus critérios, mas sim olhar as pessoas como um dom de Deus, onde cada um de nós também amanhã, quando chegar na hora do nosso julgamento, nós poderemos pensar assim: Deus vai pesar os nossos pecados e as nossas virtudes. Tomara que as nossas virtudes pesem mais do que os nossos pecados. Que Deus realmente nos abençoe e a liturgia vai partir por esse caminho. Lembrando agora do final de semana, onde nós temos todas as missas outra vez. Sábado, 5h30 da tarde, lá no São Francisco, 19 horas aqui. Domingo, às 9, às 11 e às 19. Lembrar do horário, né? Vamos cumprir o horário. Essa semana tivemos aí tanto incidente com isso, pessoas chegando 40 minutos atrasado, 1 hora atrasado, já estava na hora da comunhão, já tinha passado, entra na fila, comunga. Desculpa, não é essa a proposta. Ah, mas eu preciso da comunhão. Mas só da comunhão e da palavra de Deus você não precisa? E do perdão você não precisa? Então é preciso realmente nós olharmos para isso. Ah, o Padre João está sendo radical. Eu não estou sendo radical. Eu apenas estou falando para a gente cumprir o propósito. Qual é o propósito? A vontade da comunidade. É uma falta de respeito com quem chegou na hora. Veja no final de semana, graças a Deus, chegaram as pessoas, tiveram lugar para todos, não marcamos mais nome, apenas controlamos ali a entrada. Numa das missas, chegaram os irmãos, um pouquinho ali, já tinha começado a missa, uns 2, 3 minutinhos atrasado, já tinha todo mundo, esperaram tranquilamente, a hora que as pessoas se sentaram, vimos os lugares, foram lá e ocuparam. Então veja, é isso que é importante, para que a comunidade possa crescer também, tá? Então vamos observar os horários. Lá na São Francisco, 70 pessoas, aqui no santuário, 130 pessoas, não mais que isso, tá? E se passar esse número, nós deixamos cadeiras do lado de fora, deixamos as caixas de som armadas, tá? Prontas ali, funcionando, para que a comunidade possa viver essa experiência. E a mesma hora que quem estiver aqui dentro do santuário comungar, quem estiver lá fora vai estar comungando também. É o momento de você trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, a sua doação, a generosidade que brota no seu coração, a doação para os mais carentes. Ontem eu estava vendo ali nos Vicentinos, eu preciso da ajuda de vocês. Até agora nos ajudaram, não vamos desistir agora, porque quanto mais eu sou generoso, mais a generosidade bate à minha porta e muito mais eu recebo. Ah, eu tenho medo. Não tenha. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir a sua promessa. E nós, irmãos e irmãs, somos convidados a essa experiência. Durante as missas, aí, principalmente a missa do domingo, que é transmitida pela TV Oração, vai ter o QR Code ali. Você pode olhar, clicar, mostrar o seu telefone no quadradinho, vai aparecer o número da nossa conta, da paróquia.
Você pode fazer a sua doação em qualquer lugar que você tiver do mundo aí, pode fazer a sua doação. Também no Facebook o pessoal vai colocar um pouquinho antes da missa, você vai ver lá o QR Code. Para quê? Para que você talvez não possa vir, mas você quer colaborar com o santuário. Lembrando, o santuário é meu santuário, mas é nossa casa. E a manutenção dele depende de todos nós, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Espero poder encontrar grande parte de vocês nas missas do final de semana. E aqueles que a gente não se encontrar, nós rezaremos juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, tchau.